Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 23 de outubro de 2025, é quinta e todas as quintas são regidas por Júpiter, que é Zeus na mitologia, que está no signo de Câncer, que a gente considera a sua exaltação. Então, é um signo onde ele se sente muito confortável para expressar suas qualidades de prosperidade, de sorte, de conexão assim com algo maior, com um sentido. Então, pensando que Câncer vai falar muito sobre cuidado, nutrição, ancestralidade, então a conexão com esses temas pode trazer essa prosperidade. Então, eu estou sempre pontuando, principalmente quando tem aspectos com Júpiter ou toda quinta, que o nosso autocuidado, ele é uma forma de prosperidade. Então, a gente perceber isso, perceber as nossas emoções, perceber como a gente se cuida, né? Perceber como a gente pode expandir também esse autocuidado, tá? Então, pode ser um dia para a gente se conectar com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com práticas espirituais, com a sua filosofia de vida, com as suas crenças. Júpiter também representa mestres, professores, justiça, leis. Também pode falar sobre editoras, enfim, pode falar sobre o estrangeiro. Então, todos esses assuntos, eles podem vir à tona. Júpiter, ele tem o seu júbilo na casa 11. Então, a gente tem 12 casas no nosso mapa. A casa que Júpiter se sente mais alegre, mais benéfico, ele é o grande benéfico, traz grandes sortes, é na casa 11, que é a casa dos amigos, grupos, projetos, esperanças de vida, apoios dos padrinhos, da sensação de pertencimento. Então, ele fica muito alegre ali. Então, se você tem Júpiter na casa 11, é o melhor lugar para ele estar, para ele expressar as suas qualidades. Então, pode ser, toda quinta também pode ser um bom dia para a gente olhar para essa questão da prosperidade, né? Se a gente tem essa abertura para prosperar, porque muitas vezes, por exemplo, quando a gente é mais saturnina, Saturno é mais esse aspecto da restrição. Então, às vezes, a gente pode ter dificuldade em lidar com a prosperidade. Às vezes a gente tem que ter tudo de uma forma mais difícil, mais esforçada, a gente sente que aprende mais através do, do esforço mesmo, sabe? Do trabalho, enfim. Aí depende muito do seu mapa. Ou às vezes você também pode ter um Júpiter um pouco exagerado, né? Tendo aquela fé que tudo vai dar certo e acaba não fazendo as coisas. Também tem isso de Júpiter, né? Também pode ter esses exageros. Bom, o primeiro aspecto do dia de hoje foi meia-noite e 51, que o Sol ele saiu do signo de Libra e ingressou no signo de Escorpião. Então, Libra é conhecido como a queda do Sol. Então, a queda dos reis, né? O Sol representa muitos reis, autoridades, celebridades. E o Sol ele se exalta no signo de Áries, que é o signo oposto de Libra. Então, quando o Sol está em Libra, a gente pode pensar nessa liderança que tem mais a ver com uma colaboração, com parcerias, com sociedades, não com esse eu, com essa individualidade que a gente associa ao signo de Áries. E aí o Sol vai pro signo de Escorpião. Então, a gente pensar que o Sol sendo esse representante de luz, esse princípio de luz, de consciência, de iluminação. Então, agora ele está se movendo para os assuntos escorpianos. Então, a gente buscar iluminar esses assuntos escorpianos na nossa vida, que é o quê? Escorpião é um signo de água, fixa. Então, são as nossas emoções mais congeladas, mais profundas, mais densas, mais intensas. Eu sempre trago a gente pensar mesmo no simbolismo, né, no animal ou no objeto associado ao signo. Então, no caso do escorpião, que é aquele animal que ele fica entre as fressas. Então, é tudo aquilo que a gente, que ninguém vê, ou às vezes ninguém quer falar, né? Ele normalmente anda em locais escuros, sujos, sabe? Tanto que uma forma de proteção para você não, né, para não proliferar escorpião é você manter o local limpo, né? Então, eu acho que a gente pensar nesse sol em escorpião, a gente olhar muito para essa questão da nossa força, da nossa coragem, por conta da regência de Marte, regência tradicional, e também Escorpião também é regido por Plutão na astrologia moderna, então tem uma associação com Plutão, com Hades. Então, também a gente iluminar
buscar essa iluminação, essa integração das nossas sombras, das nossas emoções ocultas, né, no que se esconde. E muitas vezes a gente coloca lados nossos, né? A gente oculta, a gente coloca nas sombras, a gente rejeita aspectos de nós mesmas que, na verdade, têm muito poder. Eu gosto muito do livro As Faces Escuras da Grande Mãe, que traz, assim, diversas deusas que têm muito esse... Elas são reunidas por conta, desse sentido, assim, que muitas vezes são rejeitados. Então, a nossa raiva, a nossa agressividade, o nosso ódio, né? Então, muitas vezes a temporada escorpiana ela traz muito essas questões, né? Que normalmente são essas emoções, esses sentimentos que são rejeitados socialmente. Mas é essa rejeição, essa falta de consciência, que daí faz a gente agir de forma inconsciente. Então, o sol trazendo essa luz, esse foco é olhar, não, eu tenho essa capacidade de ser agressiva, eu tenho essa agressividade, eu, eu tenho essa capacidade de reagir violentamente. Sabe? Eu acho que é encarar isso e tomar isso como uma força. Então, no momento que a gente pode focar mais nesse submundo, nas sombras, na escuridão, tem o livro Os Arquétipos da Sombra também, que eu gosto bastante, que fala muito sobre traz esses mitos, né? Mais voltados também para o submundo, super legal. Que mais? Então, um momento de iluminar feridas, traumas, dores, violências, trazer olhar para isso. Eu não vi a entrevista, mas eu vi muita gente falando sobre a entrevista. Agora eu vou. É Cíntia é o nome da mulher, com a Manuela, né? Que ela falou sobre a violência. Então, acho que essas questões, principalmente porque também a Lua tem escorpião, né? Então, essa violência contra o feminino pode vir muito à tona, já que a Lua, ela tradicionalmente representa mulheres, representa a mãe, né? Representa o povo também na astrologia mundana, sabe? Acho que é também a gente perceber, que eu acho que Jung também fala muito disso, né? Que a iluminação, ela não vem da gente criar a luz, ela vem da gente enfrentar a escuridão. Então, a verdadeira iluminação é que surge dessa escuridão, que surge das sombras. Então, é o momento de iluminar nossos medos, né? Medos de inseguranças, traumas, medo da morte, da perda, da rejeição. Então, é isso. Então, a gente vai ficar aí quase um mês com esse sol em escorpião, olhando para essas questões. Então, olhem a casa, a área da sua vida que vocês têm o signo de escorpião. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre esse trânsito também. Depois eu vou deixar aqui em alguma parte para vocês se aprofundarem. 7h55, a Lua, que ainda está no signo de Escorpião, vai fazer uma conjunção com Marte em Escorpião. Então, hoje o dia está cheio de encontros escorpianos. Então, assim, quando a gente tem algum aspecto no céu, muitas vezes ele pode reverberar, né? Ele pode corresponder ao nosso estado interno, ou às vezes pode falar sobre as relações que a gente tem. Então, assim, a Lua fazendo uma conjunção com Marte. A Lua muitas vezes representa o corpo, as emoções, fazendo a conjunção com esse astro que representa luta, agressividade, às vezes defesa, né? Principalmente, o Escorpião tem muito essa luta mais defensiva. Então, a gente percebendo essas nossas autodefesas e também percebendo a nossa força, sabe? Então, às vezes, é aquele momento que a gente tá caindo, a gente tá em queda, e é essa hora que a gente encontra no nosso próprio corpo essas ferramentas de luta, de combate, de coragem, sabe? Então, é essa coragem que aparece mesmo nessa queda, nessa dor, nesse sofrimento, sabe? Eu acho que é também a gente cuidar com a reatividade, que às vezes, quando tem a Lua conjunta a Marte, pode vir. Mas às vezes, como o Escorpião é um signo mais interno, às vezes não é depende do seu mapa, né? Mas não tende a ser externa. Às vezes é contra si mesma, sabe? Você se intoxicando, você indo contra você. Então, observar isso, né? E muitas vezes essa agressividade vem porque a gente tá brigando com as nossas emoções, né? Então, tô brigando com a minha raiva, tô brigando com a minha agressividade, né? Isso é uma forma que o nosso corpo tem de se proteger,
de passar essa mensagem que ele está se sentindo invadido, mas também olhar se às vezes a gente não está reagindo a algum passado, não necessariamente ao agora, sabe? Então, às vezes tem emoções, tem situações que não foram integradas, que não foram elaboradas no nosso corpo, que a gente não se permitiu sentir, e daí o nosso corpo ele fica reagindo, tá? Então, Marte, às vezes, essa conjunção ali, 7:55 pode trazer essa ansiedade para o corpo, tá? E Marte, às vezes, é a gente pôr essa energia para fora, né? Caminhando, se exercitando, dançando, como você sente que se regula melhor, tá? E 11:57 a Lua vai fazer uma conjunção com Mercúrio em Escorpião, mais uma conjunção escorpiana. E com Mercúrio é mais essa questão da nossa mente, da nossa comunicação, dos nossos pensamentos. Então, eles se fundem ali, se misturam. Então, pode trazer um entendimento sobre as nossas emoções, essa escuta emocional, corporal, essa capacidade de traduzir, de falar, de escrever sobre o que a gente está sentindo. Que mais? Buscar essas ferramentas, né? Tô sempre falando disso, de Mercúrio, buscar essas práticas para se escutar, para se ouvir, para cuidar do seu corpo. Que mais? Escrever, então, né? Mencionei escrever sobre as emoções, falar sobre os medos, né? De manhã agora eu vou ter a minha sessão de terapia, vai estar bem aplicando esse aspecto. E eu sempre penso assim, quando eu tô fazendo, né, quando eu tô na sessão, sempre eu tento olhar assim, o que que eu mais tenho medo, ou medo não, né, necessariamente, o que eu mais tenho vergonha de falar. E eu falo. Porque eu sei que é isso que tá me bloqueando, é isso que tá me tensionando. Então, muitas vezes falar sobre os nossos medos, sobre as nossas inseguranças, sobre a nossa vergonha, né, acaba sendo um ritual de cura, de transformação. A gente tira das sombras. Então, muitas vezes essas coisas, elas têm poder porque elas ficam nas sombras. A gente não vê, não enxerga, não pode lidar, não sabe de onde está vindo esse ataque. Então, eu faço isso muito, assim, sabe? Para retomar mesmo esse poder. E 14:19, a Lua em Escorpião vai fazer um trígono com Júpiter em Câncer, o regente do dia. Então, a gente pode se conectar com esses temas jupiteriais que eu comentei no início. Então, uma filosofia, uma fé, uma prática espiritual, um mestre, um professor que nos aconselha, tá? Então, você buscando, às vezes, se conectar através de uma meditação, de uma oração, né? Eu comecei a fazer aqueles 21 dias do Deepak Chopra, da meditação de prosperidade, sabe? Eu acho que pode ser uma prática muito legal para esse trânsito de Júpiter em Câncer, porque traz essa prosperidade, principalmente no nosso campo interno, né? A gente ter essa imagem de prosperidade interna. Enfim, esse Júpiter em Câncer eu vejo muito nessa nutrição espiritual mesmo, essa busca de expansão de cuidados com o corpo, como cuidar do corpo é espiritual. Perceber os seus ciclos também, né? Câncer traz muito essa percepção de como a gente tem fases, de como a gente é cíclica e como a gente pode se expandir através da aceitação desse fluxo emocional, não através dessa luta, dessa briga interna, né? E 17:38 a Lua vai fazer um trígono com Saturno, que está retrógrado em Peixes. Então, hoje a gente está só envolvida nas águas. A gente tem o Triângulo das Águas ali, né? Triângulo das Águas é um livro do Caio Fernando de Abreu que ele traz um conto para cada um dos signos. É bem interessante. Para cada um dos signos de água, né? Câncer, Escorpião e Peixes. Então, esse trígono, o que que eu penso desse trígono? Saturno, ele sempre traz esse olhar para o tempo, né? Ele é o deus do tempo. Então, a gente enxergando os nossos limites, enxergando também a nossa capacidade de disciplina, de dizer não. Então, a gente encarando a realidade material, Saturno também vai representar isso, né? Tipo, tá. Vou encarar aqui o que está acontecendo no meu corpo. Eu estou em crise, eu estou com um conflito, eu estou me intoxicando, eu estou viciada, eu estou dependente, sabe? Olhar para si mesma, eu acho que todo dia, e até esse último aspecto é isso, sabe? Honestidade consigo mesma, né? E até pensando
no aspecto que o Sol vai fazer uma quadratura com Plutão, que vai ser amanhã, deixa eu ver que horas, 10h24. Eu acho que é muito isso, a gente parar de fingir que tá bem. Você tá cansada, você tá esgotada, sabe? Se a gente fica fingindo que tá bem, a gente não vai se curar, a gente não vai buscar soluções. E isso a nível coletivo e a nível individual, sabe? Plutão, ele vai falar muito sobre, principalmente em Aquário, né, sobre questões coletivas que precisam de renascimento, né? Tem várias questões aí que a gente sabe, a gente precisa olhar. A forma como que a gente lida com os recursos, a forma como que a gente lida com o trabalho, né? Infinitas questões que precisam, renascer. Enfim. Amanhã, então, o próximo aspecto que a Lua vai fazer depois desse encontro com Saturno, depois do 17h38, vai ser um trígono com Netuno. Então, eu vejo que à noite, né, até 1h ali e 14 da madrugada, muito bom para esses processos que eu comentei ontem, né, que Netuno retornou para Peixes ontem, de visualização, meditação, imaginação, sabe? Buscar a cura a partir desses processos, desse estado de consciência. E 19 a Lua já vai ingressar em Sagitário, então já dá um up ali nesse humor escorpiano. 10h24, como eu mencionei, vai ter essa quadratura do Sol em Escorpião com Plutão em Aquário. Eu vejo que pode trazer para a consciência muito dessas questões ocultas. Aquário vai falar sobre dados, né? Sobre tecnologia, sobre grupos, né? Essa manipulação também de poder, né? Digital, de dados. Acho que pode trazer muito dessas questões. É, e 12h08, o Mercúrio vai fazer um trígono com Júpiter em Câncer. E esse aspecto ele já está aplicando hoje, né? Aplicando quer dizer que ele está se direcionando. Ele fica mais forte no momento que realmente acontece, mas à medida que vai aproximando, a gente já vai sentindo os reflexos. Então, Mercúrio, a mente, Júpiter, expansão. Então, eu penso um momento muito legal, né? Até retomando o que eu falei sobre o céu de hoje, que a Lua vai fazer um trígono com Mercúrio. E depois ela vai fazer um trígono com Júpiter. Então, esse encontro de Mercúrio e Júpiter é a mente encontrando conhecimentos, filosofias que expandem, tá? Então, às vezes, é, se conectando, né, com a mente se conectando, buscando esses mestres, esses professores, essas filosofias, esses conhecimentos, tá? Acho que pode ser bem interessante para isso, às vezes, para quem tem uma escrita mais intuitiva, poética, mas Escorpião também pode ajudar nessa questão de investigação, de análise, de concentração, né? Pode ser bom para todos esses assuntos. Mas amanhã a gente fala mais sobre o céu do dia. E se você é escorpiana, quer fazer a leitura das previsões astrológicas do seu ano, tem mais informações lá no meu Instagram, nos destaques escrito atendimentos, que daí eu faço a leitura da revolução, das progressões, da profecção, uma análise bem completa para o seu ano, para entender o regente, o seu mundo interno, os acontecimentos externos, né? Para você se localizar nesse ciclo. E é isso então para o céu, para o dia de hoje. Amanhã a gente fala mais. Boa quinta para nós.